Povo santo de Deus, bom dia. Bom dia. Tá vendo aí você? Irmãos, hoje nós fechamos um ciclo. Começamos lá no seminário de vida, a primeira noite, o semeador. Aí depois veio o tema amor de Deus, pecado e salvação. E foi indo. O dia de pecado e salvação foi lindo o final com a música Jardim. Quem lembra a Sueli pregando? Foi sensacional, não foi? Então aí a gente foi vivendo cada dia. Chegou na última noite com o testemunhando o amor de Deus. Testemunhando o amor de Deus, foi maravilhoso. E aí depois ficou um espaço de tempo, mas nós conseguimos viver a nossa experiência de oração, testemunhando o amor de Deus. Quem pregou para nós foi Lia, esposa de Altemar, que testemunhou logo 2 filhos, 10 anos sem filho praticamente, quando veio 2, quase 1 ano só, porque Deus é exagerado, né? Enfim. E aí depois de um tempo a gente viveu a nossa experiência de oração, e eis que hoje a gente conclui a formação querigmática, que começa no seminário de vida, experiência de oração, e conclui com a introdução aos dons. E a gente vai percebendo que os temas em algumas das etapas vai se repetindo. E agora, nesse fechamento, não é diferente. Porque agora é tempo de se aprofundar, de adentrar verdadeiramente em tudo que a gente veio vivendo até aqui. Lá na experiência de oração, nós vivemos os temas bem similares aos que nós viveremos hoje. Mas só que lá foi uma pincelada do tema. Hoje nós iremos adentrar, o tema será introduzido em nós e nós iremos colocar em prática. Meio que como uma oficina daquilo que nós vivemos lá na experiência de oração. E aí a gente fecha e conclui a nossa formação querigmática. Eu encerro aqui como ministério de pregação, passo para o irmão Breno para nós darmos início ao nosso módulo básico, que é responsabilidade do Ministério de Formação, o qual eu não sou coordenadora nesse grupo. Enfim, mas caminharemos juntos, só para vocês entenderem o que nós estamos vivendo hoje, fechando aqui a nossa formação querigmática. E para nós vivermos bem esse dia, o primeiro tema não poderia ser diferente. Porque o que nós estamos vivendo é a introdução aos dons. Quem é que nos concede os dons? Metade tinha ali já uma certeza, convicta. A outra metade fazendo... Santo. Então, o que acontece? O primeiro tema, antes de nós falarmos propriamente dos dons, é exatamente o Espírito Santo. Mas não somente Espírito Santo. O tema dessa primeira pregação formativa é o Espírito Santo, pessoa, dom. Primeiro nós precisamos entender que quando nós vemos um pombo, o Espírito Santo é o símbolo que representa o Espírito Santo. Mas quando a gente é batizado também tem a água, que é símbolo de que o Espírito Santo de fato está ali. Tem o óleo, que representa. Então assim, não que o Espírito Santo seja uma pomba, porque simplesmente às vezes coloco lá, na minha casa é cheio, né? Que eu sou apaixonada demais pelo Espírito Santo. Mas eu tenho que entender que o Espírito Santo é muito além do que aquele pombo. Aquele pombo apenas representa porque para materializar o que estava acontecendo lá no batismo de Jesus. Quando ele foi batizado, o Senhor Deus, ele envia sobre ele o Espírito Santo e dizia na palavra que estava enviando o Espírito Santo sobre ele, ninguém via o Espírito Santo. Então quis Deus materializar ali a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com um pombo que desceu do céu e pousou sobre ele. Então é um símbolo que representa, mas ele é muito mais do que um símbolo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então quando nós referimos a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós demos uma referência gigante para o nosso Senhor Deus, mas isso não pode ser diferente com o Espírito Santo, que também é Deus. Quando nós falamos da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, o nosso Salvador, morreu para nos salvar e foi materializado como humano. Ele se fez humano na nossa carne, até para sentir as nossas dores, os nossos sentimentos, e aí a gente pôde ver. E tem os apóstolos que testemunham
que viu, que tocou, que caminhou com ele, a gente tem toda aquela referência. Mas o quanto ao Espírito é algo que nós não tocamos, não podemos segurar e prender na nossa mão, nós só podemos sentir. E Sara me falou assim: mamãe, eu não vou dormir no meu quarto, porque eu não tenho medo de dormir sozinha, não tem nenhuma companhia para mim hoje, que minha sobrinha foi para a roça. Aí eu falei assim: mas você não está sozinha, lembra? Ah, já sei, mamãe, mas eu não estou vendo. Eu falei assim: tu está respirando? Ela falou: tô. Eu falei assim: tu está vendo o ar? Não. Eu falei: então segure o nariz e para de respirar. Ah, mamãe. Eu falei: pois é. Tu está vendo o ar? Não. Mas se você parar de respirar, tu morre. Tu fica aí sufocando. O Espírito Santo é a mesma coisa, ele está com você, muito embora você não veja. E ele é uma pessoa. E nós precisamos entender isso, que nós nunca mais caminhamos sozinhos depois que nós entendemos que ele é uma pessoa que caminha conosco. Dada essa introdução, entrarei propriamente na apostila, que começa esse tema falando da salvação. Deus, ele criou todas as coisas e ele tinha livre acesso com os seus filhos. Criou Adão e Eva para se comunicar com eles, falando ali, porque os animais não respondiam nada, os animais uivavam e tal, não sei o quê. Mas Adão e Eva, que ele criou a sua imagem e semelhança, comunicava com ele. E aí Deus estava feliz demais por criar, porém, o homem rompeu a aliança com Deus. O homem rompeu a aliança com Deus, e eis que fez-se necessário que o que antes era só o verbo se tornasse em carne e habitasse entre nós. E Deus pega e envia teu filho para caminhar conosco, para redimir o teu povo. Deus envia o teu filho para refazer a aliança com ele. Só que era por um tempo que Jesus ficaria conosco. E ele ficou conosco. Só que depois que chegasse a hora dele ir para a casa do Pai, preparar o lugar para que nós depois fôssemos posteriormente para morar com ele, Deus olhou e falou bem assim: eu já deixei esse povo sozinho uma vez. Por pouco tempo eu deixei Adão e Eva sozinhos. E o que eles fizeram? Ouviu logo a voz de Satanás e comeu o fruto proibido. Como é que eu vou deixar esse povo aí por tanto tempo sozinho? Deus sabia que nós éramos falhos, fracos. Ele conhecia a nossa humanidade. E agora Jesus, ele viveu conosco, sentiu as nossas dores, sabia das nossas fraquezas. Então ele foi para o Pai. Mas aí Deus enviou o teu Espírito Santo para caminhar conosco, para que nunca mais nós estivéssemos sozinhos. E o papel do Espírito é justamente nos sustentar, nos fortalecer, nos convencer a respeito do pecado, nos justificar. Ele é aquele que transforma coração de pedra em coração de carne, vai dizer a apostila. Mas quando Jesus vai para subir, Jesus anuncia que ele vai ter que voltar para a casa do Pai, os apóstolos ficaram com medo. João 16, versículos 7 e 8. Eu pedi que alguém se levante e leia em alto e bom tom, para que todo mundo participe. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto os discípulos estavam amedrontados, porque o Senhor já tinha anunciado que ele iria, o Senhor vem com a palavra e diz: é necessário que eu vá. Porque quando eu for, vocês receberão o Paráclito. E o Paráclito quer dizer exatamente isso: aquele que auxilia, aquele que segura, que caminha, que está contigo em todos os momentos. Então é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou lhe enviarei o Paráclito, eu vou lhe enviarei o meu Espírito Santo. E olha, Jesus, ele caminhava do lado. Mas quando ele enviou o Espírito sobre nós, ele enviou o Espírito dentro. O Espírito habita em mim, o Espírito habita em você. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. E nós suprimimos, sufocamos, nós não deixamos o Espírito agir em nós. Eu estava ali enquanto a irmã Eliane estava conduzindo o momento da oração e falando do Espírito, daquilo que o Espírito fazia. E eu recordei o que o Espírito fez comigo. Irmãos, eu não falava em público. Eu era tímida. Imagine Mônica tímida. Eu era tímida.
Outro dia eu fiz quando a gente, não quando eu fiz a ECC, quando eu trabalho, em 2018, quando a gente assumiu a equipe Liturgia e Vigília no ECC, meu primo que me conheceu, da época que eu era tímida, chegou na sala lá, não vou entrar muito em detalhes, e quando ele chegou, eu estava conduzindo uma oração para a pessoa que ia palestrar. Quando saiu, ele falou assim, é tu mesmo? Muito tempo que ele não me via dessa forma. A gente trabalhava junto numa outra empresa, depois eu saí, fui para outra empresa, então ele não sabia mais quem era Mônica, mas ele tinha a memória de Mônica tímida, que não abria a boca em público, que era extremamente vergonhosa. E tu acha que eu estou desse jeito aqui hoje por quê? Que eu sou boazuda? Não. Sou nada. E quando aperta muito, a timidez ainda bate em mim. Creia nisso. Mas aí eu lembro que não é mais Mônica, que não é sobre mim, que é sobre o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo vem e faz todas as coisas e realiza. E às vezes eu até extrapolo um tiquinho mais que o Espírito. Mas enfim, é sobre isso, gente, de que o Espírito Santo ele quer fazer. E não é só sobre vir aqui pregar, não. Às vezes é sobre ir ali cantar e você fica ali, ó, sufocando. Um dia eu ouvi uma menina cantando a música bem assim, ó. Como uma pérola que eu falei assim, eu abri o olho assim, falei, oxi, tu tá escondida aonde, menina? Vai cantar salmo, vai cantar no grupo de oração. Eu não. Essa menina é a Ana Clara. Vamos aplaudir, o Senhor fez? Ouvi um áudio de Ana Clara, eu falei, Ana, você pode cantar uma música para mim hoje? Aí ela cantou na reunião de núcleo, assim. Aí eu peguei e falei, ó, Ana Clara hoje aí, quando a Ana Clara canta salmo, quando ela canta o salmo do dia do Domingo de Ramos, quem não chora, gente? Meu Deus! Quem não chora com a Ana Clara cantando? Aí ela cantava só no banheiro, timidazinha, que eu não tinha percebido, descobrido ainda que a pessoa do Espírito Santo habitava nela e que poderia tirar toda a timidez. E que foi ele que deu o dom para ela. E deu de graça. Porque o dom quer dizer exatamente isso. Dom é algo gratuito que Deus nos dá. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa que nos foi dado gratuitamente, como vai dizer a próxima palavra que nós vamos ler agora. Peguem aí Lucas 11, apenas o versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele está em nós. Ele habita em nós, não porque nós somos merecedores, não. Porque Deus é bom e Deus nos ama. Então, Deus nos deu o Espírito dele. Não é pouca coisa não, gente. Nós estamos falando de um Deus que criou céu, mar, terra, um Deus todo-poderoso, que um dia pegou seu filho, mandou para a terra para sentir as minhas dores, as suas dores, para ser chicoteado em nosso lugar. Ele ofereceu o seu filho, tudo isso por amor. E aí depois ele poderia ter acabado ali na cruz, ou perdão, na ressurreição, e já era muito, mas ele sabia que isso ainda para nós, falhos, pecadores, não era o suficiente. Nós iríamos cair de novo. Mesmo depois de tanta expressividade, nós iríamos cair de novo. E sabendo que nós iríamos cair de novo, ele vem e envia o teu Espírito Santo sobre nós, porque tem um plano de salvação para mim e para você, e um dia ele voltará para buscar-nos. E para que o plano de salvação se consolidifique, acho que essa palavra eu quis falar bonito, mas mesmo, né? Precisa que eu e você estejamos no caminho de santidade. Mas como é que eu e você estaremos no caminho de santidade se andarmos por nós mesmos, sem perceber, sem deixar o Espírito Santo agir em nós? Porque a nossa carne ela é tendenciosa ao pecado. A nossa carne ela tem prazer pelo pecado. Quem nos puxa... Tu acha que agora, eu saí de casa, deixei Ivan enrolado embaixo da coberta. Sara de meia também enrolada embaixo da coberta com Ivan, ligando a televisão para assistir um desenho. O que a carne fala? Bora ficar aqui também. Tá bom demais, você não está fazendo nada de errado. Tu está com seu esposo, que ainda está convalescente. Hoje eu estou falando importante, não estou? Está com sua filha, manda sua Duda lá. E tu fica aqui.
Mas um dia lá atrás, quando o Espírito Santo agiu em mim, eu disse: eis-me aqui, Senhor, aonde mandar eu irei. Aí o Senhor me mandou a coordenar o ministério de pregação. E como ministério de pregação, eu tinha que estar aqui com vocês. E ele já sabia de tudo isso, já sabia que eu ia casar, já sabia. Enfim, ele já sabia das suas ocupações. Sabia que sua mãe ia ficar idosa, sabia que você ia ter neto para cuidar, sabia que você ia ter filho, roupa para lavar no final de semana. Ele sabia de tudo isso, mas ele te chamou a estar aqui. Ele te chamou a ser servo do grupo de oração Frutos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver cuidando das coisas dele, ele cuidará das tuas coisas. Porque hoje ele vai te fortalecer para você enfrentar o mundo lá fora, para quando você chegar lá em uma situação adversa na tua casa, você saber como resolver, porque aqui o Espírito lhe dará sabedoria, fortaleza, ciência, dom de conselho para você aconselhar seus filhos, até seus pais, porque às vezes eu dou conselho à manhã. Já me vi pegando, dando conselho à manhã, e se vocês observarem, já aconteceu isso com vocês também. É aqui que você encontra todo o receituário de como lidar com o mundo lá fora. É aqui, então não adianta você ficar só lá no mundo, cuidando só das coisas do mundo, não. Você precisa vir, cuidar das coisas dele, porque enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das tuas. Então, irmãos, existe uma graça. O Espírito Santo de Deus, ele é uma graça, foi que nos foi dada. Dom, já falei que é algo de graça. Então, o dom é algo que nos foi dado de graça. E a graça do Espírito Santo, ela veio em nós para nos justificar. Nós todos os dias pecamos, mas o Espírito Santo, ele nos justifica, endireita o nosso caminho, nos coloca de novo no trilho, porque o nosso caminho tem que ser rumo àquele lugar que Jesus falou que estaria indo preparar para nós. A nossa caminhada tem que ser para lá. Padre Jonas dizia assim que santo não é aquele que não peca, mas é aquele que não desiste de buscar a santidade. Feliz aquele que no dia que Jesus voltar, ainda que não esteja 100% santo, mas que esteja no caminho da santidade. E quem nos coloca no trilho da santidade é o Espírito Santo de Deus. E ele tem todos os atributos, todas as graças, todos os dons para nos santificar. Vai dizer a apostila que o Espírito Santo, a graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e tornar capaz de viver com Deus e agir com o seu amor. Irmãos, nós somos miseráveis. Se não é o Espírito Santo de Deus que nos dá uma remodelada em nós, nós criticamos, condenamos, sentamos no trono de Deus, mas eis que o Espírito nos tira de lá, nos incomoda e diz: esse não é o seu lugar. O Espírito Santo de Deus, ele nos cobre com os seus dons, e nós aqui, enquanto Renovação Carismática Católica, nós chamamos de dons, separamos os dons de dons infusos e dons efusos. Dons infusos são dons para a nossa própria santificação. São os dons que nos santifica. Que aí a gente vai falar sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, temor de Deus. E tem também os dons efusos ou dons carismáticos. Os dons efusos ou carismáticos, nós também iremos adentrar mais nesses dons hoje. Que aí é o dom de poder, dom de cura, dom de milagre, profecia, enfim. Iremos adentrar ainda nesses dons. Esses dons não é para a nossa santificação, mas é para a santificação do outro. Se o Espírito, a função do Espírito é nos santificar, não é só santificar a Mônica, mas a minha santidade precisa alcançar o irmão. Então, com os dons infusos eu me santifico, com os dons efusos eu auxilio Cassandra na santidade dela, e vice-versa. Cassandra vai me ajudando no processo de santificação e eu vou auxiliando Cassandra. E assim vai acontecendo conosco. E hoje nós iremos fazer essa introdução em todos esses dons. Os dons infusos ou santificação, ou ainda hierárquicos. Porque são os dons que nós recebemos ali conferidos por um arcebispo ou um bispo, né? Quem põe as mãos sobre nós, no nosso crisma, e a gente recebe esses dons, que são os dons infusos.
que é para a nossa santificação. Tanto os dons de santificação, quanto os carismas, ou dons efusos, carismáticos, como nós chamamos, estão ordenados à graça santificante, que foi o que eu acabei de falar aqui agora. A essa mesma graça estão ordenados ainda as virtudes, ou as disposições habituais e firmes para fazer o bem. E os frutos do Espírito, perfeições que o Espírito Santo modela em nós como primícias da glória eterna, vai dizer o catecismo da Igreja Católica. Então, irmãos, não é pouca coisa não. O que Deus quer fazer em nós é muita coisa. Então não dá mais para nós ficarmos acomodados, como se não fosse conosco, como se essa graça não fosse para mim, porque em nenhum momento a palavra diz que era só para o pessoal da comunidade de São Pedro, só para o pessoal da comunidade de São José, só para o pessoal da paróquia de São José. Não. Não disse que era para pastoral A, para pastoral B, não. É para todos que lhe pedirem, como a irmã Cassandra acabou de ler aqui. Então, se nós queremos experimentar toda essa graça que foi dita aqui, se nós queremos permanecer no caminho da salvação, se nós desejamos essa graça santificante, nós queremos ser justificados, se nós queremos experimentar os milagres, porque, irmãos, eu não sei vocês, mas depois que eu fui batizada no Espírito Santo, tudo para mim é milagre. Tudo para mim é milagre. Eu não espero uma graça gigante. Fulano estava morrendo, alguém foi lá e impôs a mão. Não. Tem coisa na nossa casa que acontece que é pequeno, que é simples, mas que é milagre. E a gente não deixa mais passar despercebidos os milagres de Deus. Quando a gente destampa, tira mesmo o tampão dos nossos olhos, quando a gente permite que o Espírito Santo nos dê visão espiritual, a gente vê que é milagre. E aí, quem conheceu a Ana Clara antes, como eu falei, vou usar a Ana Clara, mas eu vou usar outras pessoas também, fica assim nessa, porque vai ver que é milagre. Tia Célia, que conhece desde... É milagre ver. É porque eu estou falando dela porque vocês não me viram antes para saber como é que eu era, mas é milagre, gente. É milagre você ver uma pessoa que era tímida, de repente está lá pregando, falando. É milagre você ver uma pessoa que tinha dificuldade, às vezes, de rezar o texto aqui na frente, como eu já conheço testemunhos também. É milagre você ver uma pessoa que não deixava nada. Não, meu futebol é em primeiro lugar, a missa se der tempo, e hoje a pessoa é frequente de missa. Isso é milagre. E isso é a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. É milagre você ver uma pessoa que não ajudava ninguém, que era egoísta, e que de repente, pela ação do Espírito Santo, passa a ser... Tem tudo de mão beijada. Entrega tudo a todos. Irmão, uma pessoa que não tinha... Quando você não gosta, prefere escolher as coisas do mundo do que as coisas de Deus, falta em você o dom da sabedoria. Nós iremos adentrar ainda nisso, Tia Célia vai falar sobre isso. Mas quando você vê a pessoa optando pelas coisas de Deus, do que as coisas do mundo, aconteceu ali o milagre da sabedoria, porque vai dizer também que os dons é algo sagrado. Se é algo sagrado, se é algo divino, é um milagre. E se nós queremos experimentar os milagres de Deus, nós precisamos apenas pedir o Espírito Santo. Porque onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. E eu quero dizer que você não vai ficar livre de pecar, não. Você vai continuar pecando, mas irá acontecer uma graça. E você vai pedir perdão, você vai se confessar. E você vai voltar para o trilho. E a glória vai permanecer, não é porque não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter enfermidade, não. Vai ter tudo isso, mas você vai chegar dentro da casa da pessoa, você vai chegar dentro de um quarto de hospital e você vai ver a graça lá acontecer. Você vai ver a dor, vai ver a enfermidade, vai ver, mas ainda assim você vai conseguir ver a glória de Deus. Ainda assim você vai conseguir ver a glória de Deus. Todo o processo que vou dizer que eu estava vivendo, que estava num processo bem mais acirrado com o Ivan lá em casa, algumas pessoas, inclusive Tia Célia e Lara, falaram: irmã, você não precisa ser forte o tempo todo, a gente está aqui, você pode chorar, você pode isso. Mas eu falava assim para elas: não, mas eu estou bem. Você não precisa ficar se fazendo de forte o tempo todo. Eu falei assim: mas eu estou bem. E eu vou falar um negócio a vocês, eu estava bem.
Não que vou dizer de novo, não que eu sou a melhorzinha, que eu não sou. Porque teve dias eu não estava bem, mas naqueles dias que ela me falou, eu estava bem. Eu estava tão sustentada em Deus, estava tão sustentada que tudo que estava acontecendo era um processo de Deus para a transformação da minha casa, que teve um dia que vai amanhecer o melhorzinho, mas já amanheceu o melhorzinho, já queria tipo assim, quer comer um coisinha, já quer fazer as coisas. Mas é isso que acontece, irmãos. Porque você entende que existe alguém que está no controle de todas as coisas e que se você quer viver milagres, você precisa clamar por esse Espírito e você experimentará milagres. Porque verdadeiramente, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. E eu quero dizer a vocês que tudo isso que aconteceu aqui, que eu acabei de ler para vocês, o plano de salvação de Deus é simplesmente porque Ele te ama de uma forma incomensurável. E você é pertença dele. Você e toda a sua família não pertencem a esse mundo. Vocês pertencem ao céu. Todo esse plano não foi feito apenas para os apóstolos, apenas para os papas, padres, não. O plano de salvação de Deus é para mim e para você. Porque você pertence ao seu amado. Ele te deu o Espírito Santo, o Espírito é seu. O Senhor te deu o Espírito dele, e agora você pode dizer, eu sou do meu amado, mas o meu amado também é meu. Entende? E o amado está em você. E se você quer experimentar milagres, é só você clamar por ele. Eu já quero convidar você a ir ficando de pé. Porque para viver tudo o que você vai viver nesse dia que o Senhor preparou, você precisa estar cheio e repleto do Espírito Santo de Deus, porque hoje vai acontecer milagre. Vai acontecer milagres neste lugar se você verdadeiramente clamar pela presença do Espírito Santo de Deus sobre você. Se você pedir o Espírito que tire todo o tampão dos teus olhos. Se você pedir, Espírito Santo, eu quero experimentar tudo que foi dito aqui. Eu quero ver milagre em tudo, Senhor. Eu quero ver a tua presença em tudo. Eu quero que destampe os meus olhos. Eu quero que retire o tampão dos meus ouvidos. Vai falando isso. Vai clamando, vai dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A palavra acabou de dizer para mim que se eu quiser, que se eu pedir, eu irei experimentar. Se você deseja viver essa efusão, onde não dá para ver mais o Espírito fora, mas o Espírito sim dentro de você. Se é isso que você deseja experimentar, se você quer mais, se você quer viver o Espírito, se você quer sentir o Espírito, se você quer experimentar tudo que Ele tem para que você possa experimentar. E eu já lhe garanto, é muito. O que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, é muito mais do que o que você imagina. Basta que você clame a presença do Espírito Santo de Deus. E para começar, que o Senhor destampe os teus olhos para viver os dons, para adentrar nesses dons que nós ouviremos a partir de agora. Então que o Espírito Santo possa vir e que você não desperdice nada, nenhum milagre. Que cada dom nessa noite, nesse dia que for derramado sobre você, você possa contemplar. Você possa contemplar. Quantos crerem que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, diga eu. Quantos crerem que o Espírito de Deus está neste lugar, diga eu. Então você acredita que vai acontecer milagre neste lugar? Sim! Porque onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória